cozinha é uma fábrica de toxinas perigosas. Ela faz muita comida, mas também pode fazer muita toxina, principalmente se você fritar os alimentos. Antes da gente estudar as vitaminas, gente, as hidrossolúveis, daqui a pouco a gente vai entrar em profundidade nelas, a gente vai atentar para um fato que a gente não pode negligenciar. Cozinhar destrói vitamina. Cozinhar os alimentos potencializa as toxinas existentes e vai criar novas toxinas, principalmente quando a temperatura é muito alta. Essa temperatura destrói os nutrientes e transforma essas moléculas que antes eram boas em venenos. O fogo, gente, vai destruir a vitalidade da comida. Quando a gente submete a comida ao cozimento, ao micro-ondas, por exemplo, ou a qualquer outro tipo de radiação, e até a engenharia genética, que é muito comum hoje a gente ver esses alimentos modificados geneticamente, a gente perde a qualidade e os componentes nutricionais dos alimentos. Isso é muito grave. Os fitonutrientes são o que chamamos de néctares, presentes nas frutas e verduras. Frutas e verduras cruas e orgânicas são os néctares. São dois tipos de moléculas que existem, os néctares e as toxinas. Os néctares são os bons, são os mocinhos. As toxinas são os vilões, são os venenos. Então, os néctares, eles vão ativar genes saudáveis, promovendo saúde e bem-estar. O cozimento vai diminuir significativamente a quantidade desses néctares, que são vitaminas, que são os minerais e são os fitonutrientes. Os fitonutrientes, em conjunto com os micronutrientes, então a gente tem os fitonutrientes, que são esses que estão nos vegetais, e tem os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Eles atuam em conjunto, auxiliando o corpo nessa busca constante que ele tem pela homeostase interna. A homeostase, que é esse equilíbrio interno. Então, o organismo é um ego biológico em constante relacionamento com o meio ambiente e ele precisa captar o que não tem e excretar, ou seja, eliminar o que ele tem em excesso. É um processo que é conhecido como a busca pelo caminho do meio, onde cada molécula vai ficar em sua concentração correta. Existem dois tipos, gente, de moléculas que nós podemos absorver, as toxinas e os néctares. Tudo que existe na natureza ou é uma coisa ou é outra. Tudo que existe enquanto alimento, nos vegetais, nas plantas, na natureza, ou vai prejudicar você ou vai ajudar você, sendo ou toxina ou néctar. O néctar é o oposto da toxina. A toxina é o oposto do néctar. As toxinas atrapalham o corpo no seu movimento em busca da homeostase, promovendo o que nós chamamos de distase. A distase é o estado de desequilíbrio, de doença, de desarmonia, onde impera o mal-estar, a dor, o sofrimento. Isso é o que nós chamamos de distase. Distase é o oposto de homeostase. Os néctares auxiliam o corpo fomentando a homeostase. E o que é homeostase? O contrário de distase. É o estado de equilíbrio, de saúde total, de harmonia, onde impera um sentimento de profundo bem-estar, alegria e felicidade. É o que a gente chama de saúde. O corpo passa o tempo todo trabalhando para buscar essa homeostase, como um prêmio que ele recebe por estar conseguindo se afinar e sintonizar com as leis da vida. Você não vai conseguir viver comendo esse tipo de alimento aqui, que pode ser muito saboroso, gente, muito bom, e se manter em homeostase. Não vai. Quando a gente cozinha a comida, as enzimas presentes nela são destruídas. A forma ativa das vitaminas e dos minerais é destruída. Além disso, você vai ter pesticidas, fungicidas, um monte de porcaria que eles colocam para conservar os alimentos. Né? E tudo isso forma compostos tóxicos. E você tem muito radical livre também. Na verdade, o alimento cozido é uma bomba de radicais livres, os quais iremos nos livrar a muito custo. E às vezes o corpo paga um preço muito caro com o envelhecimento precoce e com várias doenças. O cozimento promove a perda de quase toda a vitamina B dos alimentos, o famoso complexo B. Cerca de 90% da tiamina se destrói quando a gente cozinha por muito tempo. A perda da biotina, que é a vitamina B7, chega a 72%, gente. E o ácido fólico perde tudo, perde 97%.
A vitamina C, quando você cozinha, destrói 80% dela. Gente, resumindo a ópera, o ato de cozinhar alimentos faz com que você perca 85% de todos os nutrientes que você tem. Então, quando você cozinha, além de já ter pouco nutriente, você vai ter quase nenhum, é só caloria vazia. Bem, uma pessoa que come somente alimento cozido, assim como esses aqui, como por exemplo um hambúrguer desse, uma batata frita dessa, além de estar se alimentando com uma bomba de radicais livres, uma sopa de toxina terrível, não está conseguindo obter os nutrientes que precisa. O resultado é esse. Come muito, mas continua desnutrido. Muito desnutrido, principalmente de vitaminas e minerais. Por esse motivo, instintivamente come muito. O corpo parece que percebe que não está entrando o que deveria, que está faltando algo. E aí induz a pessoa a comer mais. Porém, quanto mais come, um monte de alimento de caloria vazia, mais vai ficar desnutrido. Então, isso não vai ter fim. O resultado é esse aqui, gente. Obesidade. Comendo muito e obeso. A cozinha é uma fábrica de venenos perigosos. E, além disso, uma destruidora de alimentos. Tudo bem. Gente, os pratos ficam deliciosos. Mas de que adianta ter o prazer de comer, ficar deliciado com as guloseimas, torradas e fritas e perder a própria saúde e até a vida? Perder a saúde, que é nosso bem principal? Eu prefiro abdicar das delícias, mas continuar vivo e saudável.